Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando ainda a teoria do poder constituinte originário. Nós vimos então que na França essa teoria nasceu a partir de uma obra, de um pequeno texto do Abade Sieyès, e ela nasce com as características de ser absoluto, ilimitado e intermitente. O poder constituinte originário, portanto, que é o poder de criar um texto constitucional, ele nasce como sendo absoluto, ilimitado e intermitente. Ou seja, ele rompe com o passado, ele não tem qualquer vinculação ao passado, ele pode fazer o que bem entender, porque é um poder político e não jurídico. E intermitente, porque ele nasce apenas para criar a Constituição e depois desaparece. Vejamos como os americanos trataram essa questão e como a forma como eles trataram foi muito mais interessante e inteligente do que os franceses. Embora a própria prática constituinte francesa demonstre que nem mesmo os franceses levaram a sério essa ideia de um poder absoluto e ilimitado. Então vejamos, os colonos americanos, durante muito tempo, ficaram tranquilos nas colônias, nas 13 colônias, sem grande intervenção da Inglaterra. Até que, no século XVIII, em razão da crise econômica inglesa, a Inglaterra resolve sobretaxar os preços dos produtos da colônia. E houve, então, uma grande revolta dos colonos que tentaram, de todas as formas, reverter a situação e, não tendo jeito, então resolveram declarar a independência, numa luta que contou, inclusive, com a ajuda da França. Declarada a independência, as 13 então colônias inglesas passaram a ser 13 estados independentes. Criaram, então, uma convenção, um tratado internacional, e estabeleceram que 10 anos depois deveriam retornar para discutir a melhoria desse tratado internacional. Nesse período, duas grandes correntes vão ser formadas nos estados independentes. Uma primeira corrente denominada de federalistas, favorável a uma união mais segura desses 3 estados, que deveriam abrir mão de parte da sua soberania para criar um ente central, e, portanto, a confederação se transformaria em uma federação. Ficaram conhecidos como federalistas. E a outra corrente, que pregava a manutenção da situação até então estabelecida. Daí porque ficaram conhecidos como antifederalistas. Esse debate foi intenso nos estados independentes, e no momento, então, da revisão dos artigos da Confederação, os federalistas propuseram uma Constituição que foi aceita, tendo sido negociada com os antifederalistas, inclusive a aprovação de direitos contra a União, em razão do medo dos antifederalistas da União oprimir os estados. Então se percebe que no momento constituinte americano houve todo um processo de diálogo, de intervenção, de debate, e se considerou o lado oposto dotado de direitos. Então se percebe, na verdade, que uma Constituição, para ser digna desse nome, ela deve reconhecer as iguais liberdades dessa comunidade, sob pena de subverter sua própria ideia de fixação de direitos. Por isso que nessa perspectiva não se pode mais pensar o poder constituinte originário como absoluto e ilimitado, sob pena de termos constituições contrárias ao próprio movimento constitucional, à própria ideia de igualdade e liberdade. Então é isso, pessoal, e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá.